nosso percurso pelos espaços rurais faz hoje paragem no concelho de Machico, rico em paisagens e lugares fascinantes e de contrastes entre as principais freguesias. A terra quente e avermelhada do Caniçal, em contraste com as áreas verdes do Porto da Cruz e Santo da Serra. Num dos pontos mais belos do Porto da Cruz, encontramos o solar com origem no século XVII e que pertenceu a viscondes e conselheiros da família Leal, a Quinta da Capela. Bem-vindos à Quinta da Capela. Os nossos clientes usam este sino anunciando a sua chegada. A Quinta da Capela foi totalmente recuperada das ruínas de um primeiro edifício datado de 1692. Já no século XVIII, foi mandada construir por João Nepomuceno Leal a pequena capela que lhe dá um nome. Com o passar dos séculos e o aparecimento das estradas, esta quinta passa a funcionar como casa de férias, até que no século XX é deixada ao abandono. Esta casa, durante o século XVIII e XIX, foi uma casa de férias. Os donos viviam fora da região e, como tal, só vinham cá de anos a anos. Funcionou uma escola primária. No entanto, com o 25 de Abril, a casa foi vandalizada. Só ficaram as paredes. Tudo desapareceu. Portas, janelas, até os telhados, a telha já não existia. A casa foi reconstruída na primeira década de 80. A capela foi inaugurada em 1995. Tudo isto foi praticamente novo, mas com materiais antigos. Eu tive um grande prazer de escolher materiais e até pessoal, mestres antigos, para a reconstrução desta casa. Nesta casa viveram pessoas ilustres. O Visconde do Porto da Cruz, que aqui vinha, sacerdotes ilustres que passaram por aqui, por esta capela, incluindo Dom Teodósio Clemente Gouveia, que foi cardeal, e outras personalidades. A casa, depois de restaurada, o Governo Regional classificou como de interesse local. E eu tenho muito orgulho que esta casa fosse a primeira a funcionar de turismo de habitação na Madeira. A casa mantém as duas datas aqui encontradas. A de 1777, aqui no Porto da Capela, e a de 1692, na parte de trás, como o primeiro núcleo habitacional. Como casa antiga que é a Quinta da Capela, este era o caminho principal. Hoje apenas é utilizado pelos nossos turistas que gostam de passar por aqui para visitar outros caminhos, veredas elevadas que abundam muitas por aqui. Da capela de origem, pouco ou nada resta, mas possui uma história curiosa. Entre 1777 e 1890, mais de 200 sacerdotes celebraram missa neste espaço, pois a tradição assim o exigia sempre que passavam pela quinta no Porto da Cruz. Esta capela apresentava-se em completa ruína.
Em 1984, guardavam cabras cá dentro. Não havia portas, nem soalhos, não havia nada. O altar também estava tudo destruído, já não é o mesmo do século XVIII, mas adaptou-se muito bem neste lugar. Desde 1800 a 1818, esta capela foi interdita pelo bispo do Funchal, de então, que obrigava os donos a fecharem esta porta, para que ninguém tivesse acesso à capela através dela. No entanto, passados esses anos, tornaram a reabrir e funcionou como sempre funcionava. O São João do Pomoceno, por exemplo, que ali está, é o mesmo da sua fundação, da fundação da capela. Esteve perdido desta casa durante 13 anos. Foi uma pessoa que por cá passou e como isto tudo estava vandalizado, tudo estava aberto, havia unicamente aquele quadro no antigo altar. Fui levado e no fim de 13 anos encontrei-o à venda num antiquário do Funchal. António Estevinho não só recuperou a quinta, mas procurou adquirir peças decorativas e de mobiliário que combinassem com o estilo e época da casa. No princípio de 1980, esta casa estava toda vandalizada e este quarto não escapou a isso. Não haviam soalhos, nem janelas, nem sequer tetos. Os tetos já estavam caídos, mas tudo foi recuperado segundo a traça primitiva. Devo muito à escultora Manuela Aranha e seus funcionários, a arquitecta Diva, o senhor escultor Tomás, que aqui estiveram me orientando como reconstruir esta riquíssima casa. Aqui temos uma cadeira de prever, que antigamente servia aos doentes que eram tratados nas suas casas. Como se vê, esta casa, os 5 quartos de dormir, são todos desiguais. Este, por exemplo, é um deles. É de casal, mas tem uma riquíssima pintura, do século XVIII. Julgo que deve ser única na Madeira. E o acesso ao resto do chão, à sala de jantar e à cozinha. Ali existe um lavatório, talvez do século XVIII, que tem depósito atrás, não tinha água canalizada, e onde lavavam as mãos e o jarro ficava por baixo para parar a água usada. A única coisa que ficou do vandalismo dos anos 70 foi este travejamento. É original da casa. São paus em castanho e alguns em casquinho. Antes de deixar-nos este solar magnífico, Lígia Estevinho faz-nos a surpresa de preparar um dos pratos tradicionais, milho cozido com couve. O milho é produzido na Ilha da Madeira, principalmente nas freguesias do norte da ilha,
Na altura da colheita, os produtores levam os grãos de milho aos moinhos de água e depois de moído fica em farinha. Aqui está a farinha. E agora com esta farinha nós cozinhamos o tradicional milho madeirense. Para preparar o milho já tem água na panela, agora vão os outros ingredientes. Cebola picadinha, alho também picadinho, uns raminhos de segurelha, sal e azeite. A segurelha vai inteira, os raminhos inteiros, que depois é retirado. E agora vamos deitando a farinha de milho aos poucos e mexendo muito bem. Continuamente a mexer. Quando começar a ferver, já não há necessidade de mexer tanto. E então vamos juntar a couve picada. E agora vamos picar a couve. Miudinha. Sim, também há pessoas que juntam outros legumes. Como na época das favas, também costumam juntar favas. Também feijão. Mas o mais simples é só a couve. E agora, depois de picada, vai para a panela. E agora, depois de picada, deitamos na panela, mexendo sempre bem. E depois de 1 hora, mais ou menos, está pronto a ser, está pronto para ser utilizado. O milho já está pronto, já está em condições de ser servido e já vou colocá-lo no prato. O milho agora é acompanhado com bifes de atum e regado com vinho americano do Porto Cruz. Aconchegados com a refeição tradicional, seguimos para a freguesia do Santo da Serra para conhecermos o local onde a agricultura biológica tem prioridade máxima, a Quinta do Pântano. A Quinta do Pântano é uma quinta de agroturismo, foi reconstruída em 1996. Esta casa era um antigo palheiro, que foi aproveitado toda a pedra existente e foi toda reconstruída e colocada a nova pedra no mesmo lugar onde existia antigamente. Tivemos o cuidado, inclusive, de algumas peças que faziam parte do palheiro, colocá-las exatamente nas mesmas paredes. Além de, portanto, os nossos turistas também são servidos com um pequeno almoço, a maior parte dele biológico. Os doces que nós fabricamos também são fornecidos aos nossos clientes, assim como também os ovos das galinhas que temos e outras coisas quando está na altura. Temos alguns frutos e alguns legumes que por vezes os nossos clientes também querem adquirir e para fazer as suas refeições. A Quinta do Pântano
é composta por 12 estúdios e mais uma casa individual onde estão equipados com um kitchenette, com uma lareira a lenha, principalmente para ser usado na altura do frio, dá-lhes outro conforto, e além disso tem um espaço envolvente com 14 mil metros quadrados, onde temos, além das árvores de fruto, da parte agrícola, temos também muitas flores e muitas qualidades de flores, desde as magnólias, as proteias, as dálias e um sem fim de flores, que naturalmente que não se poderão ver só numa época, mas são flores que em toda a época do ano temos sempre esta caracterização, que são as flores diferentes de época para época. Nós dedicamos-nos ao turismo e à agricultura biológica. Também fazemos um aproveitamento dos frutos, principalmente todos aqueles frutos que não têm qualidade para serem comercializáveis. Fazemos um aproveitamento para fazer os doces, que são os doces também com a designação de Quinta do Pântano. São biológicos, são feitos cá e é um complemento que temos para os nossos clientes. A quinta possui certificação biológica, por isso, anualmente os frutos são colhidos para a confecção das compotas que dão fama a este empreendimento. A fruta é biológica, pronto, nós colhemos quando temos cá na quinta, quando não temos compramos e congelamos e depois quando precisamos vamos tirando, quando vamos precisar e fazemos o doce. Prontos, posso já começar a deitar o doce cá dentro da panela. Vamos esperar que ele comece, que ele vai cozer. Isto tem que cozer também lentamente, porque se vai cozer com o fogo muito alto, também estraga-se a fruta, estraga-se o açúcar e lá vai tudo, porque pega na panela e depois pode até queimar, não é? Tenho também, que isto são normalmente 3 horas a cozer. Agora o limão serve para deitar cá dentro do doce, para cortar um bocado o açúcar, para não ficar com aquele gosto muito doce. E também é o ácido cítrico, em vez de ser aquelas coisas que deitam nos lugares que fazem o doce que vendem nos supermercados, é que nós usamos o limão, que é muito melhor. Já está no ponto mesmo de passar a varinha mágica para moer a fruta, ralar, ficar tudo bem raladinho, para depois ficar naquela medida certa, na compota, para usarmos, para pormos no pão, principalmente. Já vou passar então a varinha mágica. Já está bom. E agora então vou juntar-lhe o sumo do limão. Pronto, depois de estar 3 horas a cozer, agora já está pronto para sair da panela. Nós tiramos da panela quente e deitamos dentro do frasco.
Mas tem que ser mesmo quente, ainda está a ferver. E tem que ser também tapado quente, que é por causa de não se estragar. E este tem que ser deitado no frasco e tapado logo a seguir. Prontos, aqui está. Este, como já está frio, já pode pôr o rótulo. Prontos, já está. Na Quinta do Pântano, o turista não só tem o privilégio de ter ao pequeno almoço o cestinho com ovos e pão frescos, mas também as deliciosas compotas que todos os anos marcam presença na Semana Biológica. As minhas muletas deitas fora, a minha marreta já não me dobra. Oh, senhor doutor, esta dança só me dá para dançar. O nosso tipo de cliente é um tipo de cliente que normalmente vem à procura da natureza. Nós temos o cuidado de não haver barulho, nem haver um mau ambiente visual nas proximidades da quinta, nem dentro da quinta. Temos esse cuidado. O nosso cliente quer, acima de tudo, ter sossego, ver os pássaros a cantar e poder estar a desfrutar do meio ambiente em que estamos inseridos, a ler um livro ou a descansar, portanto, sem ter barulhos do exterior. A todos aqueles turistas que nos visitam, todos têm gostado de cá estar e muitos deles repetem em anos seguintes. O Porto da Cruz é uma das freguesias que ficou conhecida pela produção de vinho americano. Há 25 anos, a Associação Flores de Maio mantém a tradição do grupo de borracheiros, homens que transportavam em pele de cabra o vinho para os barris. Ora, estamos na sede da Flores de Maio, no Porto da Cruz, um projeto cultural que nasceu em 1980. Esta associação tem por objetivo preservar, divulgar e recolher todo um património artístico e cultural da freguesia do Porto da Cruz. Entre os vários grupos que integram esta associação, nós temos o grupo dos borracheiros. É esse grupo que foram recolhidas imagens, um grupo muito genuíno e que representa o transporte do vinho americano, uma casta muito típica aqui desta freguesia do Porto da Cruz. Portanto, em que um grupo de homens transportavam o borracho. Este borracho é feito da pele de cabra ou de cabrito. Portanto, é um recipiente feito de pele de cabra ou de cabrito e que servia para o transporte do vinho americano. Em termos de constituição do grupo, portanto, reza a história que num grupo de 20, 30 borracheiros, à frente vai o candeeiro, um homem robusto que vai encorajar todo o grupo a marchar e a fazer percursos de 20, 30 km, porque o transporte do vinho fazia-se do Porto da Cruz para a Camacha, para o Funchal, Caniçal, Machico. Atrás vai o boieiro, que será o outro homem também, dos mais valentes, e que servia também para que ninguém abandonasse o grupo. Esta a constituição do grupo dos borracheiros. Havia também o patrão que vinha à compra do vinho e que também ia à frente com o silfato e, portanto, que era a pessoa, era o proprietário, digamos, do vinho que vinha cá ao Porto da Cruz comprar. Um destes homens fazia-se acompanhar pelo búzio. O búzio era o instrumento que apelava através do som. Portanto, é um som algo estridente e que chama a atenção e que de facto também é um elemento de motivação para a caminhada, para o percurso de todos estes elementos. A Madeira é um dos locais de passagem de várias espécies, como tartarugas,
golfinhos e baleias. Na marina da Quinta do Lorde, no Caniçal, iniciamos a nossa viagem. No barco, Hugo Romano dá as informações habituais de segurança e dados relativos ao passeio. Uma oportunidade única de vermos a ilha de outro ângulo. Mesmo com o mar ligeiramente agitado, há sempre uma espécie que aparece para nossa satisfação, como as aves marinhas que pousam calmamente no mar e se deixam fotografar pelos turistas. Depois de um passeio de barco, que tal praticar canyon e visitar connosco as casas de turismo rural do Porto Muniz? Fica o convite para a próxima semana. Alguma coisa? Estava lá um arquiteto. O filho dele é colega de Tony e foi preso com ele. As intenções do Martins não podem ser más. São capazes de acabar com a conversa? Está tudo a correr mal, senhor engenheiro. As coisas também caírem em cima, tudo ao mesmo tempo. Ele vai voltar para casa, não vai? Vai. Conta-me como foi esta quarta à noite, na RTP Madeira. Festas do Concelho da Ponta do Sol. Festival Nacional e Internacional de Folclore. Esta quinta-feira à noite reveja os cantares, as danças e as tradições populares. Com repetição sábado à tarde. Festival de Folclore da Ponta do Sol. Aqui, na RTP Madeira. O nosso percurso pelos espaços rurais faz hoje paragem no concelho de Machico, rico em paisagens e lugares fascinantes e de contrastes entre as principais freguesias.
a terra quente e avermelhada do Caniçal, em contraste com as áreas verdes do Porto da Cruz e Santo da Serra. Num dos pontos mais belos do Porto da Cruz, encontramos o solar com origem no século XVII e que pertenceu a viscondes e conselheiros da família Leal, a Quinta da Capela. Bem-vindos à Quinta da Capela. Os nossos clientes usam este sino anunciando a sua chegada. A Quinta da Capela foi totalmente recuperada das ruínas de um primeiro edifício datado de 1692. Já no século XVIII, foi mandada construir por João Nepomuceno Leal a pequena capela que lhe dá um nome. Com o passar dos séculos e o aparecimento das estradas, esta quinta passa a funcionar como casa de férias, até que no século XX é deixada ao abandono. Esta casa, durante os séculos XVIII e XIX, foi uma casa de férias. Os donos viviam fora da região e, como tal, só vinham cá de anos a anos. Funcionou uma escola primária. No entanto, com o 25 de Abril, a casa foi vandalizada. Só ficaram as paredes. Tudo desapareceu. Portas, janelas, até os telhados, a telha já não existia. A casa foi reconstruída na primeira década de 80. A capela foi inaugurada em 1995. Tudo isto foi praticamente novo, mas com materiais antigos. Eu tive um grande prazer de escolher materiais e até pessoal, mestres antigos, para a reconstrução desta casa. Nesta casa viveram pessoas ilustres. O Visconde do Porto da Cruz, que aqui vinha, sacerdotes ilustres que passaram por aqui, por esta capela, incluindo Dom Teodósio Clemente Gouveia, que foi cardeal, e outras personalidades. A casa, depois de restaurada, o Governo Regional classificou como de interesse local. E eu tenho muito orgulho que esta casa fosse a primeira a funcionar de turismo de habitação na Madeira. A casa mantém as duas datas aqui encontradas. A de 1777, aqui no Porto da Capela, e a de 1692, na parte de trás, como o primeiro núcleo habitacional. Como casa antiga que é a Quinta da Capela, este era o caminho principal. Hoje apenas é utilizado pelos nossos turistas que gostam de passar por aqui para visitar outros caminhos, veredas elevadas que abundam muitas por aqui. Da capela de origem, pouco ou nada resta, mas possui uma história curiosa. Entre 1777 e 1890, mais de 200 sacerdotes celebraram missa neste espaço, pois a tradição assim o exigia sempre que passavam pela quinta no Porto da Cruz. Esta capela apresentava-se em completa ruína. Em 1984, guardavam cabras cá dentro. Não havia portas, nem soalhos,
Não havia nada. O altar também estava tudo destruído, já não é o mesmo do século XVIII, mas adaptou-se muito bem neste lugar. Desde 1800 a 1818, esta capela foi interdita pelo Bispo do Funchal, de então, que obrigava os donos a fecharem esta porta, para que ninguém tivesse acesso à capela através dela. No entanto, passados esses anos, tornaram a reabrir e funcionou como sempre funcionava. O São João do Pomoceno, por exemplo, que ali está, é o mesmo da sua fundação, da fundação da capela. Esteve perdido desta casa durante 13 anos. Foi uma pessoa que por cá passou e como isto tudo estava vandalizado, tudo estava aberto, havia unicamente aquele quadro no antigo altar. Fui levado e no fim de 13 anos encontrei-o à venda num antiquário do Funchal. António Estevinho não só recuperou a quinta, mas procurou adquirir peças decorativas e de mobiliário que combinassem com o estilo e época da casa. No princípio de 1980, esta casa estava toda vandalizada e este quarto não escapou a isso. Não haviam soalhos, nem janelas, nem sequer tetos. Os tetos já estavam caídos, mas tudo foi recuperado segundo a traça primitiva. Devo muito à escultora Manuela Aranha e seus funcionários, a arquitecta Diva, ao senhor escultor Tomás, que aqui estiveram me orientando como reconstruir esta riquíssima casa. Aqui temos uma cadeira de prever, que antigamente servia aos doentes que eram tratados nas suas casas. Como se vê, esta casa, os 5 quartos de dormir, são todos desiguais. Este, por exemplo, é um deles. É de casal, mas tem uma riquíssima pintura do século XVIII. Julgo que deve ser única na Madeira. E o acesso ao resto do chão, à sala de jantar e à cozinha. Ali existe um lavatório, talvez do século XVIII, tem depósito atrás, não tinha água canalizada, e onde lavavam as mãos e o jarro ficava por baixo para parar a água usada. A única coisa que ficou do vandalismo dos anos 70 foi este travejamento. É original da casa. São paus em castanho e alguns em casquinho. Antes de deixar-nos este solar magnífico, Lígia Estevinho faz-nos a surpresa de preparar um dos pratos tradicionais, milho cozido com couve. O milho é produzido na Ilha da Madeira, principalmente nas freguesias do norte da ilha. Na altura da colheita, os produtores levam os grãos de milho aos moinhos de água e depois de moído fica em farinha. Aqui está a farinha.
E agora, com esta farinha, nós cozinhamos o tradicional milho madeirense. Para preparar o milho, já tem água na panela. Agora vão os outros ingredientes. Cebola picadinha, alho também picadinho, uns raminhos de segurelha, sal e azeite. A segurelha vai inteira, os raminhos inteiros, que depois é retirado. E agora vamos deitando a farinha de milho aos poucos e mexendo muito bem. Continuamente a mexer. Quando começar a ferver, já não há necessidade de mexer tanto. E então vamos juntar a couve picada. E agora vamos picar a couve. Miudinha. Sim, também há pessoas que juntam outros legumes. Como na época das favas, também costumam juntar favas. Também feijão. Mas o mais simples é só a couve. E agora, depois de picada, vai para a panela. E agora, depois de picada, deitamos na panela, mexendo sempre bem. E depois de 1 hora, mais ou menos, está pronto a ser, está pronto para ser utilizado. O milho já está pronto, já está em condições de ser servido e já vou colocá-lo no prato. O milho agora é acompanhado com bifes de atum e regado com vinho americano do Porto Cruz. Aconchegados com a refeição tradicional, seguimos para a freguesia do Santo da Serra para conhecermos o local onde a agricultura biológica tem prioridade máxima, a Quinta do Pântano. A Quinta do Pântano é uma quinta de agroturismo, foi reconstruída em 1996. Esta casa era um antigo palheiro, que foi aproveitado toda a pedra existente e foi toda reconstruída e colocada a nova pedra no mesmo lugar onde existia antigamente. Tivemos o cuidado, inclusive, de algumas peças que faziam parte do palheiro, colocá-las exatamente nas mesmas paredes. Além de, portanto, os nossos turistas também são servidos com um pequeno almoço, a maior parte dele biológico. Os doces que nós fabricamos também são fornecidos aos nossos clientes, assim como também os ovos das galinhas que temos e outras coisas quando está na altura. Temos alguns frutos e alguns legumes que por vezes os nossos clientes também querem adquirir e para fazer as suas refeições. A Quinta do Pântano é composta por 12 estúdios e mais uma casa individual onde estão equipados com um kitchenette, com uma lareira a lenha, principalmente para ser usado na altura do frio,
dá-lhes outro conforto. E além disso tem um espaço envolvente com 14 mil metros quadrados, onde temos, além das árvores de fruto, da parte agrícola, temos também muitas flores e muitas qualidades de flores, desde as magnólias, as proteias, as dálias e um sem fim de flores, que naturalmente que não se poderão ver só numa época, mas são flores que em toda a época do ano temos sempre esta caracterização, que são as flores diferentes da época para a época. Nós dedicamos-nos ao turismo e à agricultura biológica. Também fazemos um aproveitamento dos frutos, principalmente todos aqueles frutos que não têm qualidade para serem comercializáveis. Fazemos um aproveitamento para fazer os doces, que são os doces também com a designação de Quinta do Pântano. São biológicos, são feitos cá e é um complemento que temos para os nossos clientes. A Quinta possui certificação biológica, por isso, anualmente os frutos são colhidos para a confecção das compotas que dão fama a este empreendimento. A fruta é biológica, pronto, nós colhemos quando temos cá na quinta, quando não temos compramos e congelamos e depois quando precisamos vamos tirando, quando vamos precisar e fazemos o doce. Prontos, posso já começar a deitar o doce cá dentro da panela. Vamos esperar que ele comece, que ele vai cozer. Isto tem que cozer também lentamente, porque se vai a cozer com o fogo muito alto, também estraga-se a fruta, estraga-se o açúcar e lá vai tudo, porque pega na panela e depois pode até queimar, não é? Tenho também, que isto são normalmente 3 horas a cozer. Agora o limão serve para deitar cá dentro do doce, para cortar um bocado o açúcar, para não ficar com aquele gosto muito doce. E também é o ácido cítrico, em vez de ser aquelas coisas que deitam nos lugares que fazem o doce que vendem nos supermercados, aqui nós usamos o limão, que é muito melhor. Já está no ponto mesmo de passar a varinha mágica para moer a fruta, ralar, ficar tudo bem raladinho, para depois ficar naquela medida certa, na compota, para usarmos, para pormos no pão, principalmente. Já vou passar então a varinha mágica. Já está bom. E agora então vou juntar-lhe o sumo do limão. Pronto, depois de estar 3 horas a cozer, agora já está pronto para sair da panela. Nós tiramos da panela quente e deitamos dentro do frasco. Mas tem que ser mesmo quente, ainda está a ferver. E tem que ser também tapado quente, que é por causa de não se estragar.
E este tem que ser deitado no frasco e tapado logo a seguir. Pronto, aqui está. Isto, como já está frio, já pode pôr o rótulo. Pronto, já está. Na Quinta do Pântano, o turista não só tem o privilégio de ter ao pequeno almoço o cestinho com ovos e pão frescos, mas também as deliciosas compotas que todos os anos marcam presença na Semana Biológica. As minhas muletas deitas fora, a minha marrata já não me dobra. Oh, senhor doutor, esta dança só me dá para dançar. O nosso tipo de cliente é um tipo de cliente que normalmente vem à procura da natureza. Nós temos o cuidado de não haver barulho, nem haver um mau ambiente visual nas proximidades da quinta, nem dentro da quinta. Temos esse cuidado. O nosso cliente quer, acima de tudo, ter sossego, ouvir os pássaros a cantar e poder estar a desfrutar do meio ambiente em que estamos inseridos, a ler um livro ou a descansar, portanto, sem ter barulhos do exterior. A todos aqueles turistas que nos visitam, todos têm gostado de cá estar e muitos deles repetem em anos seguintes. O Porto da Cruz é uma das freguesias que ficou conhecida pela produção de vinho americano. Há 25 anos, a Associação Flores de Maio mantém a tradição do grupo de borracheiros, homens que transportavam em pele de cabra o vinho para os barris. Ora, estamos na sede da Flores de Maio, no Porto da Cruz, um projeto cultural que nasceu em 1980. Esta associação tem por objetivo preservar, divulgar e recolher todo um património artístico e cultural da freguesia do Porto da Cruz. Entre os vários grupos que integram esta associação, nós temos o grupo dos borracheiros. É esse grupo que foram recolhidas imagens, um grupo muito genuíno e que representa o transporte do vinho americano, uma casta muito típica aqui desta freguesia do Porto da Cruz. Portanto, em que um grupo de homens transportavam o borracho. Este borracho é feito da pele de cabra ou de cabrito. Portanto, é um recipiente feito de pele de cabra ou de cabrito e que servia para o transporte do vinho americano. Em termos de constituição do grupo, portanto, reza a história que num grupo de 20, 30 borracheiros, à frente vai o candeeiro, um homem robusto que vai encorajar todo o grupo a marchar e a fazer percursos de 20, 30 km, porque o transporte do vinho fazia-se do Porto da Cruz para a Camacha, para o Funchal, Caniçal, Machico. Atrás vai o boieiro, que será o outro homem também, dos mais valentes, e que servia também para que ninguém abandonasse o grupo. Esta é a constituição do grupo dos borracheiros. Havia também o patrão que vinha à compra do vinho e que também ia à frente com o seu fato. E, portanto, que era a pessoa, era o proprietário, digamos, do vinho que vinha cá ao Porto da Cruz comprar. Um destes homens fazia-se acompanhar pelo búzio. O búzio era o instrumento que apelava através do som. Portanto, é um som algo estridente e que chama a atenção e que, de facto, também é um elemento de motivação para a caminhada, para o percurso de todos estes elementos. A Madeira é um dos locais de passagem de várias espécies, como tartarugas, golfinhos e baleias. Na Marina da Quinta do Lorde, no Caniçal, iniciamos a nossa viagem. No barco, Hugo Romano dá as informações habituais de segurança e dados relativos ao passeio. Uma oportunidade única de vermos a ilha de outro ângulo.
Just one last look around to ease my Mesmo com o mar ligeiramente agitado, há sempre uma espécie que aparece para nossa satisfação, como as aves marinhas que pousam calmamente no mar e se deixam fotografar pelos turistas. feeling the moment crumble and fall. Maybe time was never ours at all. And if the path rolls to meet your step, then the answers remain as secrets, stay well kept. Yes, I'm done, you know it, so just dig deep and don't show it still. Seems all we build must come to pass, but some moments are made to last forever. Depois de um passeio de barco, que tal praticar canyon e visitar connosco as casas de turismo rural do Porto Muniz? Fica o convite para a próxima semana.